mais uma edição do Conexão Imigração USA aqui na Record Américas. Eu sou Renata Castro, sua anfitriã, apresentadora e advogada de imigração, trazendo convidados todo domingo para falar de informações, de fatos, trazer esclarecimentos que são relevantes e importantes para imigrantes que, assim como você, pensam em permanecer nos Estados Unidos, ou brasileiros que estão ao redor do mundo e que têm um sonho de morar legalmente nos Estados Unidos. Eu, como advogada de imigração, lido com as diferentes tendências e mudanças no ambiente político que tem um impacto direto nas questões imigratórias. E agora, mais do que nunca, imigrantes devem preservar as suas possibilidades de se legalizar nos Estados Unidos. Atualmente, a tendência do governo é de eliminar ou de negar ou de rejeitar casos de imigrantes que podem apresentar um encargo público, ou seja, tem uma possibilidade alta de criar gastos para os cofres do governo. E é por isso que é tão importante o assunto que eu vou debater com a convidada de hoje. Cláudia Feribá, que é uma agente financeira licenciada e está aqui para falar com a gente a respeito de benefício em vida. Cláudia, seja bem-vinda ao Conexão Imigração USA. Muito obrigada, Renata. Um prazer e uma honra estar aqui. Cláudia, para mim é um prazer estar aqui falando com milhões de brasileiros, né, que assistem a Record Américas e falando de algo que é tão essencial nessa jornada imigratória, que é saúde. O imigrante tem um bem valiosíssimo, além do status dele, que é a preservação da sua habilidade de trabalhar. E para trabalhar é preciso estar saudável. Me fala um pouco a respeito do seu trabalho em ajudar imigrantes com preservar a habilidade deles de trabalhar ou de continuar tendo renda nos Estados Unidos. Maravilha. Muito obrigada por essa oportunidade, Renata. Então, há mais de 10 anos, nós temos um trabalho aqui nos Estados Unidos onde a gente tem um seguro, que ele é um seguro bem completo. Ele não é só um seguro de vida, ele tem uma coisa chamada benefício em vida. E isso é extremamente importante que você que está nos assistindo entenda o que é. O benefício em vida, ele promete que se você tiver uma doença grave, como um câncer, uma falha renal, um transplante de órgãos, uma queimaduras graves, Alzheimer no momento está sendo coberto, você vai poder acelerar uma porção dessa parte aqui, que seria o teu seguro de vida, que seria disponível só se você morresse, para você usar hoje, quando você mais precisa. Isso, gente, muda tudo. Muda completamente tudo. Porque não é só, por exemplo, se você tem um seguro de saúde e ele vai te pagar você fazer uma operação ou você ficar alguns dias parado, ele não vai pagar o teu mortgage, ele não vai pagar o teu aluguel, ele não vai pagar o teu carro que está vencendo ou a comida que você tem que comer todo mês, né? Toda semana. Então, ter o benefício em vida é ter a chance de você não ter queda da sua renda. Porque o que acontece quando você tem uma doença grave ou um acidente grave? Você vai ter que, obviamente, parar de trabalhar para se cuidar. Então, o seu income, a sua receita vai descer, as suas despesas vão subir, essas duas linhas vão se cruzar e você vai ter o quê? A dívida. E aí que é o grande problema, né? Porque você vai talvez pedir ajuda para os amigos, para a família no Brasil, para o teu cartão de crédito, que daí já vai gerar um outro problema. Mas existe hoje um produto que pode simplificar isso para você. E isso eu acho que está mudando muito a vida dos brasileiros aqui. Eu, em 10 anos atuando nessa área, assim, felizmente até hoje eu não tive nenhum caso de morte, é até interessante, eu nunca tive que pagar um claim de morte, mas eu já paguei 17 casos de benefício em vida. Isso são 17 famílias que por algum momento sentaram conosco, se asseguraram e tiveram um problema sério qualquer e por isso agora elas estão asseguradas. Então, isso muda tudo, Renata. Se você me perguntar assim, mas que tipo de doença, que tipo de segurança a pessoa tem, por exemplo, num acidente? Isso não é uma coisa para você subir uma escada e quebrou o braço, não é esse tipo de acidente. É um acidente grave. Você ficou sem poder trabalhar, você não pode fazer 2 das 6 necessidades básicas diárias, que é o quê?
comer sozinho, andar sozinho, pentear seu cabelo, escovar o dente, andar, ir ao banheiro. Se você não conseguir fazer 2 dessas, você recebe até 2% do valor do seu seguro por um período de 52 meses. Então, por exemplo, se você tem uma cobertura aí de $500 mil, isso são $10 mil por mês que você vai receber. Não vai ajudar? Isso vai mudar tudo. E, Cláudia, num momento como o que a gente vive atualmente, onde o imigrante precisa preservar a sua capacidade, o seu poder de legalização, esse elemento do benefício em vida pode ser essencial para refutar posicionamentos de que essa pessoa tem uma alta probabilidade de ser um encargo para o governo. Por quê? Se você fica doente, o que você faz? Você acaba buscando auxílios governamentais. Claro, hoje você que está fora de status e que acompanha o programa e que está apreensivo, buscando uma alternativa para se legalizar e que está saudável, você ainda não está pensando nisso. Mas é importante esclarecer para quem está nos assistindo, Cláudia, uma pessoa que não tem status, uma pessoa que está nos Estados Unidos fora de status, ela pode se proteger com um seguro como esse? Isso é um excelente ponto, Renata, porque você falou aí da ajuda do governo. Em alguns estados ele até vai conseguir, se ainda não tiver legalizado. Não em muitos, mas em alguns. Mas a maioria dos estados ele não vai conseguir ajuda alguma. No entanto, o benefício em vida está disponível para qualquer pessoa nos Estados Unidos, independente do status imigratório. Você pode ter entrado lá pelo México, você pode ter entrado de paraquedas aqui, não importa. É importante que você tenha um documento de identificação, que no caso, no mínimo, é o teu passaporte brasileiro, mostrando que você é quem você é. Mas isso, inclusive, foi uma luta que a nossa agência conseguiu vencer depois de alguns anos, junto a grandes seguradoras, para mostrar que nós temos uma comunidade muito grande e que, infelizmente, uma parte dela, por um motivo ou outro, ainda não conseguiu se legalizar, mas são pessoas que respiram, que têm família, que precisam de ter essa proteção. Então, eu tenho muita alegria de falar que hoje é possível, sim, fazer esse tipo de produto para qualquer pessoa, independente do status migratório. Eu e Cláudia já fazemos um trabalho junto a brasileiros há algum tempo e eu confesso que quando eu vejo vitórias como essa, de poder ver brasileiros em uma situação imigratória ainda precária, terem acesso a benefícios que podem proteger a sua possibilidade de viabilizar o sonho americano, isso já é uma vitória muito grande para a comunidade brasileira. Eu sempre brinco que eu sou do Rio de Janeiro, então no Rio de Janeiro comunidade é favela. Mas nos Estados Unidos ou fora do Brasil, a gente se identifica como esse núcleo, né, de brasileiros que saiu do Brasil, a diáspora brasileira fora do Brasil, buscando alcançar um sonho que às vezes atropela na realidade e nos obstáculos da realidade, que são doença, velhice, dificuldades e desafios. Então, ter acesso a um benefício como esse, sem sombra de dúvidas, pode fazer toda a diferença. Então, Cláudia, um indivíduo que faça que queira buscar essa proteção, qual é o processo pelo qual ele vai passar? Ele tem que fazer alguma prova? Como é que funciona? É muito simples, na verdade. Eu ofereço hoje, eu sou licenciada, na verdade, em mais de 25 estados americanos. Não só na Flórida, mas em 24 outros estados. E a gente precisa fazer uma reunião, eu preciso entender a estrutura da família, para entender também o valor que ele precisa. Porque é muito engraçado, às vezes, quando você fala com uma pessoa, eu quero um seguro para me proteger, eu quero esse benefício em vida. Tá. Eu quero 1 milhão. Ok. Por que que você 1 milhão eu quero. Por que você quer? Eu também quero. Eu quero 1 milhão e 1 milhão. Mas a ideia é assim, por que você chegou nesse número, né? Então, nós temos todo um processo que é baseado no que a pessoa gasta, nas despesas mensais da pessoa, se ela é casada, se ela não é. E aí a gente vai identificar primeiro qual o valor que a pessoa precisa. Uma vez que esse valor seja identificado, a gente vai explicar como ele pode ser acessado, das diferentes maneiras que pode ser acessado. E hoje, como eu te falei, eu tenho mais de 17 pessoas que passaram por isso somente na minha agência, mas na minha empresa como um todo a gente já tem mais de 100 nos últimos 10 anos que a gente está atuando aqui nos Estados Unidos. Nós vamos fazer uma aplicação, que é uma aplicação simples, de menos de 10 minutos. A gente vai perguntar algumas coisas a respeito da saúde da pessoa. Obviamente, Renata, você falou uma coisa que eu falo sempre e eu nem sabia que você também já entendia isso, porque
seguro, gente, a gente compra com saúde. Então, obviamente, quando você já tem uma doença pré-existente, alguma coisa assim, não quer dizer que eu não vá poder te aprovar. Pode ser que eu consiga te aprovar, mas talvez eu não consiga te dar todos os benefícios em vida. Então, tem que aproveitar hoje que você está saudável, que está tudo maravilhoso com você, para você pagar o menor preço e ter uma cobertura longa para a tua vida. Então, depois dessa aplicação, é um processo que vai para a mão do que a gente chama os underwriters, que são pessoas que veem toda a vida de saúde dessa pessoa. 99% das vezes é só isso que vai precisar e a pessoa entre 1 semana a 4 no máximo ela é aprovada. Algumas vezes, esse 1% aí é que algumas vezes eles olham o histórico médico da pessoa e não veem coisas ainda muito, não tem muito histórico, ou está muito fraco, ou eles percebem alguma coisa esquisita ali. Pode ser que eles peçam um exame, mas é um exame simples, onde é pago pela própria companhia. Um enfermeiro vai na sua casa de manhã, tira seu sangue, coleta sua urina e pronto. O processo é muito fácil, muito rápido, porque se você for ver mesmo o processo que às vezes demora um pouquinho mais, 3 ou 4 semanas, não passa de um mês. Então, nesse período, no momento que você está aprovado, o teu benefício de morte já conta imediatamente. O benefício em vida tem uma carência de 30 dias, mas também 30 dias somente, tá? Outra coisa que é importante comentar, muitas vezes as pessoas falam, mas esse seguro paga, por exemplo, um suicídio, né? As pessoas acham que não paga. Paga, mas paga depois dos 2 primeiros anos. Eles fazem isso como uma cláusula de segurança, obviamente, para as pessoas. Mas é uma coisa que é importante das pessoas entenderem que existe uma série de pequenas regrinhas que a gente, quando você senta com um consultor licenciado, ele vai ter a oportunidade de te falar exatamente tudo aquilo que você precisa saber para ter a tua família assegurada da melhor maneira possível. É importante também dizer que isso está disponível para crianças a partir de 23 dias de vida. Aí você pode pensar, nossa, mas que criança não precisa disso. Eu também acho que espero que nunca precise. Mas eu já tive casos de crianças que tiveram leucemia com 5 anos de idade e puderam usar o benefício em vida para ajudar a mãe. Graças a Deus a menina está ótima, hoje já tem mais quase 4 anos que aconteceu, a menina está em remissão até hoje, está ótima. Mas o fato é que o dinheiro chegou, a paz de espírito em formato de dólar chegou naquela família na hora certa, apesar de ser uma criança. Então, para uma criança isso é muito importante a gente entender que também está disponível e é super importante que você, que é pai, mãe, faça esse benefício para assegurar não só você e a sua esposa, mas a toda a sua família. Isso daí é um fator muito importante no momento que a gente vive, Cláudia, porque quando a gente pensa em imigrante e imigração, raramente a gente fatora a questão saúde. O imigrante vem para os Estados Unidos buscando um sonho e a gente no sonho raramente presta atenção aos detalhes. É igual na novela. Na novela tudo é perfeito porque é tudo encenado. Mas nesse caminho, a realização desse sonho americano, preservar a saúde, preservar a capacidade de gerar renda, preservar a viabilidade de permanência dessa família nos Estados Unidos e hoje mais do que nunca, preservar a sua possibilidade de, perante o governo americano, não ser reconhecido como um public charge, ou uma pessoa que tem grandes probabilidades de causar um gasto público e do ponto de vista de saúde, você ter uma proteção como essa pode sim fazer toda a diferença. Na minha análise legal, é claro que cada caso é um caso, a gente está falando aqui em generalidades, mas é mais uma ferramenta para ajudar brasileiros, assim como eu, a realizar o sonho de morar legalmente nos Estados Unidos. Eu sou Renata Castro e nesse domingo a gente se conectou aqui no Conexão Imigração USA na Record Américas e você já sabe, domingo que vem, antes do Domingo Espetacular, eu e você estamos conectados aqui no Conexão Imigração USA.